Boa tarde a todas e todos. Eu deixei Agosto Indígena 2018 porque essa atividade que eu vou apresentar, o relato de prática, ele começou a ser realizado com os alunos no ano passado. Eu costumo fazer atividades com a temática indígena desde 2011, quando eu entrei na rede pública, e eu sempre fazia várias atividades, mas sempre saía muito angustiada ao final, porque eu realizava sempre, durante um mês, que não necessariamente era o mês de agosto, mesmo na MF Emílio Ribas, em outros locais que eu trabalhei, durante o ano, eu juntamente com a ajuda dos professores que trabalham com os alunos, a gente faz várias atividades com a temática indígena, com a temática africana e afro-brasileira em diversos momentos do ano, mas eu sempre saía muito angustiada porque eram sempre atividades pontuais que acabavam sendo muito interessantes ali no momento, acabavam com festas, todo mundo feliz, mas eu constatava que os alunos, de fato, não aprendiam o conhecimento necessário, as coisas que eu queria, para que, de fato, eles saíssem da escola, saíssem daquele momento, fossem para outros lugares, ou levassem para a vida uma visão diferente em relação às populações indígenas e afro-brasileiras. Então, essa atividade que eu comecei no ano passado, eu dava aula de história no ano passado, na CMF. Atualmente, esse ano, eu fui para a sala de leitura, e eu comecei a realizar essas atividades em aulas compartilhadas que eu tinha com o 5º ano, 2 aulas seguidas, uma vez por semana. E, numa das oficinas que eu resolvi apresentar para os alunos, essa imagem mesmo, que é dessa imagem, no mês de agosto, porque essa oficina eu já tinha realizado com todos os alunos do Fundamental 2, que eram os alunos para quem eu dava aula, e não realizei com o Fundamental 1. E aí, no mês de agosto, como eu comecei a ficar na escola esse período da tarde também, com essa turma de 5º ano, eu resolvi oferecer algumas oficinas para esses alunos que eu dava aula e para alguns outros, e aí, no mês de setembro, terminamos. Ao fazer a oficina, os alunos ficaram bastante interessados sobre o tema e muito surpreendidos com as técnicas desenvolvidas pelas populações indígenas para resolver os problemas que eles enfrentavam no cotidiano. Mas eles sabem que muitos dos objetos que eu levei para a oficina, que o grupo que foi junto comigo me ajudar a fazer as oficinas levamos, eram objetos contemporâneos, mas alguns, ao expandir a pesquisa com eles, eles verificaram que eram objetos que era usado por vários grupos, mesmo antes da chegada das populações europeias ao continente. Então, devido ao interesse deles, eles solicitaram para que ficassem mais um período estudando sobre as populações indígenas. E aí, para fazer isso, então, eu combinei com eles que nós iríamos pensar antes em pesquisas e materiais. Então, o relato, na verdade, ele parte de uma atividade bastante simples, que tem como objetivo ensinar os alunos a pesquisar, a entender que, em pesquisa, eles têm que procurar fontes confiáveis, a apresentar, que era uma coisa muito importante, que a gente está num projeto desenvolvendo na escola, isso há mais ou menos uns 2 anos, que é ensinar os alunos a apresentar, fazer apresentações de trabalho nos lugares, para os colegas, para as outras turmas, a falar em público, que é um grande problema que todos nós temos. Então, era um dos objetivos do projeto também. E aí, para eles fazerem a pesquisa, como eu já havia anteriormente desenvolvido pesquisas no mestrado eu sou pesquisadora da temática indígena, então também tem que deixar isso claro, que isso favoreceu muito a atividade. Então, atualmente, eu faço doutorado e pesquiso formação de professores indígenas. No mestrado, eu pesquisava
livros elaborados especificamente para as escolas indígenas, e esse material, ano passado, foi a base das pesquisas dos alunos. A gente usou algumas coisas, sim, do livro didáticos, não necessariamente voltados para a série deles, mas livros didáticos de ensino médio, todos os livros didáticos que a gente encontrava, que falava sobre as populações indígenas, nós usávamos para que eles pesquisassem. Também sites, e esses livros que nós usamos, até quero falar que é uma coisa que, embora eu tive a vantagem de conhecer, mas são livros que estão disponíveis em um site. Atualmente, há mais ou menos uns 70, a expectativa é que passe de 300, com a autorização dos grupos que elaboraram, que são livros produzidos para as escolas indígenas, com os indígenas contando a própria história deles, como chegaram no lugar, coisas que eles pesquisaram também para fazer o livro para usar nas escolas. Então, é um material riquíssimo que tem todas as disciplinas, né? A gente encontrou, inclusive, quando eu fiz a pesquisa, vários materiais voltados para a educação física, que, assim, um número menor do que história, geografia, língua portuguesa, mas existe o material, é um material acessível, e aí, para colocar no site, a gente costumou entrar em contato com esses povos, com os grupos que elaboraram, e pedir autorização. Então, esses materiais estão no site com autorização e podem ser usados por qualquer professor para ajudar nas aulas. Porque a gente sabe que, embora a gente tenha muita vontade de trabalhar com o tema, a gente esbarra ainda num problema do material didático, que, como foi dito aqui pelo seu Renato, pelo Pedro e pelo Evangelista, os materiais didáticos, eles têm... a gente quer que os alunos não tenham estereótipos, mas a gente se depara com materiais bastante complicados para ensinar os alunos. Então, eu optei, mas também levei os outros para que eles também pudessem ter criticidade para pensar e realmente avaliar o que poderia ser problemático, o que seria legal ou não. Sobre as coisas que eu achei importante iniciar a discussão com os alunos, e uma coisa que eu acho que é primordial para todos nós entendermos essas populações, se refere à questão conceitual, porque muitas vezes nós estamos fazendo atividades sobre a temática indígena e usamos conceitos que não cabem mais, que são completamente inadequados e que não favorecem a compreensão, e aí a gente cria problemas. E isso acaba, muitas vezes, influenciando nas atividades que são feitas. Então, não basta só a boa vontade, a gente precisa, e também era uma coisa que ficou muito clara para os alunos, em relação à questão do uso dos conceitos. Que conceitos vamos usar? Podemos chamar de índios? Qual é a melhor forma de chamar? Se sabe quem é, procura saber. Quando sabe, nomeia. Se não sabe, vamos perguntar, vamos pesquisar. Então, eles foram atrás disso. Como a gente começa com uma oficina, uma das coisas que eles quiseram imediatamente entender foi o conceito de cultura material, e relacionado também ao conceito das técnicas elaboradas por esses povos. E aí ficou muito mais fácil, como a professora Márcia falou, mas eles usam celular. Então, foram problemas que, ao longo do trabalho, nós não tivemos, porque as crianças foram percebendo que, assim como todos os outros povos, as populações indígenas, elas se transformam ao longo da história, elas têm historicidade. Então, a gente discutiu várias dessas coisas. E aí, uma outra coisa também era a questão da representação. Discutir com as crianças como que essas populações vinham sendo representadas historicamente, para que, nos materiais, nos livros, nos discursos, inclusive oficiais, para que eles pudessem compreender por que nós, a nossa sociedade, tem tanta dificuldade em respeitar e entender o outro como ele é. A gente vê, muitas vezes, as populações indígenas como elas são, mas não aceitamos porque nós já estamos tão impregnados de preconceitos, na verdade, de estereótipos, que a gente não admite o que a gente vê. A gente acredita naquela visão, naquela representação que a gente tem. Então, foram coisas que a gente foi fazendo aí ao longo. Se quiser ir passando todos. Então, assim, eles se reuniam em grupo, cada semana. A gente dividia as semanas, algumas ficavam na parte das pesquisas, depois iam para as partes de apresentação. Os textos que
que, na verdade, quando a gente chegou mais ou menos no final do ano, eles chegaram à conclusão, até por pesquisarmos dentro da escola, que a escola não oferecia tantos materiais para trabalhar com o tema. E aí, o que foi que eles sugeriram? A gente podia reunir os materiais para que os professores usassem também as pesquisas que nós estamos fazendo. E aí, o que nós fizemos? Aí eles sugeriram, eu falei, então, tudo bem, só que for para o material, vocês têm que fazer uma escrita de texto melhor, e aí foi a fase que a gente começou a fazer correções coletivas com a turma inteira de tudo que era escrito, de tudo que era elaborado por eles. Então, foi por isso também um processo bastante demorado para correção e de discussão. E aí, tudo isso, na verdade, deu origem a um material que hoje a gente tem mais ou menos uns 30 na sala de leitura da escola, e os alunos pegam emprestado, alguns professores usam também nas aulas, e que foi elaborado por esses alunos. Então, eles acabaram fazendo tudo coletivamente, inclusive a parte do evento. Nós tivemos, assim, na verdade, a gente recebeu a visita de uma professora também, mas já no final da atividade, mais ou menos no mês de maio, para que ela visse o que eles já haviam produzido a respeito do tema, lesse os textos e fizesse uma discussão com essa turma sobre as dúvidas que eles tinham e pensar o encaminhamento. Então, a gente convidou a professora, que foi nesse dia aí, que é essa professora, que é a professora Márcia Martins, que ela dá aula de língua portuguesa na escola de Ecupé, na aldeia do Jaraguá. E ela foi na escola ver o material que eles estavam fazendo, conversou com os alunos. E aí, esse dia aí é o momento que eles estão preparando as coisas para a montagem do material e também para a montagem do evento, porque eles apresentaram um livro para a escola nesse mês de agosto, aí, no final do mês de agosto. Eles convidaram os outros alunos da escola para participar da apresentação, para conhecer, e eles apresentaram o material para os colegas. Então, a atividade ela é basicamente isso. É um material que eles construíram a partir da temática. Eu fiz a opção de não levá-los para a aldeia, porque, na verdade, e até pensando assim, na dificuldade da maioria das escolas. A maioria das escolas tem dificuldade para acessar, inclusive, um professor indígena para ir para a escola, muitas vezes. Porque, assim, se a gente não tem conhecimento, se a gente não conhece as pessoas, embora também é uma coisa que muitos professores indígenas, às vezes a gente não sabe, mas eles se dispõem, sim, a ir para as escolas, conversar com os alunos, sem receber nada. Porque a gente fica sempre naquela ideia, e eu acho também, se a escola tem condições de pagar, tem que pagar, sim, porque é um trabalho, é um serviço, vai dar uma palestra, então a gente não tem que ter dó. Nós gostamos de receber quando trabalhamos. Então, é um trabalho, é uma consultoria. Então, eu acho extremamente importante escolas que podem pagar. No caso da nossa, nós não podíamos. Então, eu recorri a uma amiga, que é a professora Márcia, ela foi no dia do evento também, mas eu acho que é uma coisa importante, até para os nossos alunos entenderem, porque eles mesmos chegaram à conclusão. Porque se a gente depender dos meios de comunicação, é sempre a ideia de que as populações indígenas são exploradoras e querem dinheiro ou só querem terra, como se elas não tivessem direito a isso. Pensando na fala anterior do seu Renato, do Pedro e da Evangelista, porque é uma atividade extremamente simples, mas a ideia é pensar, não é a situação da atividade no dia. Mas, assim, mesmo hoje, eu tenho certeza, pela primeira vez, que ano que vem e depois, a maioria dos alunos que participaram da atividade terão respeito por esses povos. Porque passaram um ano estudando sobre, e é muito curioso, porque esse ano eu fui para a sala de leitura. E aí eu não tinha tanto contato. Eu conhecia, claro, até porque é um tema do meu interesse. Mas com a literatura indígena. Era uma coisa que eu não usava tanto em aula. E aí, a partir desse ano, por estar na sala de leitura, inclusive mostrei para eles, eles usaram também, quiseram usar o livro do Daniel, Coisas de Índio, não a versão infantil, mas a outra versão, para pensar também coisas que eles queriam colocar no material, complementar. Então, usaram também, colocando que era
literatura, discutindo, né? Sabendo separar o que cabe à literatura e o que é da história, porque é um projeto que partiu da disciplina de história. E o que acontece? Então, é uma coisa que realmente fez efeito. Não foi simplesmente, como as atividades anteriores, mais um evento. Ou mesmo uma oficina, que por mais que a gente sabe que a oficina sensibiliza, por exemplo, a oficina de objetos de cultura material, que acabou disparando essa atividade, o objetivo dela é mostrar o quão valorosas são essas populações, os conhecimentos que elas têm e o quanto elas têm a nos ensinar. E também foi uma oficina que, quando nós terminamos de elaborar, essa daí foi elaborada por... Eu ajudei e um grupo de pesquisadores que trabalham só com temática indígena e com a elaboração dessas oficinas. A nossa ideia também foi, depois que terminou, nós chamamos alguns indígenas da etnia Guarani para ver se realmente era uma boa atividade, o que eles pensavam sobre. Porque a gente sabe também que existe, eu acho que é uma compreensão que todos nós temos que trazer os indígenas para dentro da escola, não só para mostrar, olha, o indígena existe, olha, tem. Não, temos que trazê-lo para dentro da sala de aula para mostrar para os nossos alunos, olha, eles têm muito a nos ensinar, vamos aprender com eles? Então, sempre a gente traz nesse sentido, de pensar, ensinar e trazer. E, só para finalizar, a gente não pode esquecer que a escola tem que ser resistência, mas ela não pode ser resistência pela resistência. Sem conhecimento, ninguém resiste e a gente torna-se vítima de qualquer discurso. Então, a resistência ela só vem quando a gente ensina. Então, tem que ensinar para poder sensibilizar em relação a todos os povos, a todos nós. Oi, gente, desculpa. Eu pensei que estava passando o livro. Como que faz para aparecer lá? Ah, tá. Porque a gente ficou falando do livro e não mostrou. Então, as imagens também, em sua maioria, a gente usou ou imagens de foto mesmo, de pesquisas, né? Essa aqui é do Paulo Borges, que é um vereador e professor da Universidade do Paraná, e aí ele cedeu as imagens da pesquisa de mestrado dele para a gente colocar no livro. Aqui também, que é uma pesquisa do Observatório da Educação Escolar. Essas imagens também, se alguém tiver interesse em acessar o material, depois eu vou pedir para passar o site, que tem os livros, elas ficam disponíveis, podem ser utilizadas também. Deixa só eu complementar aqui. Na verdade, assim, na hora de imprimir o material, porque o objetivo da atividade não é o livro, é a questão do conhecimento desenvolvido pelos alunos. Então, na verdade, não constitui... o que eles aprenderam, assim, se a gente fosse fazer um livro, ia ter que ter mais ou menos uns 95% a mais de conteúdo. Então, foi uma coisa bem enxuta mesmo, só para poder fazer um agradecimento, na verdade, da escola pelos alunos, pela dedicação, pelo período de pesquisa. Então, na verdade, o material que foi produzido é apenas uma coisa simbólica para que os alunos se sentissem mais valorizados pelo desenvolvimento de um trabalho tão longo. Muito obrigada.